Tudo bem, pessoal? O Rick do canal Luz da Verdade, trazendo um vídeo, uma mensagem breve para vocês. Eu já venho mencionando há algum tempo que esse período que a gente está vivendo, ele é marcado, né, por mentiras, né, que o estabelecimento narcisista faz. É o gaslight, é a mentira, é a ilusão, né, para manter as pessoas cada vez mais afastadas, então, daquilo que poderia libertar elas da verdade, da liberdade pela verdade, através da consciência, da responsabilidade. Então, tudo é feito, né, para que as pessoas se afastem desse caminho e seja dito para elas o que fazer, o que não fazer, etc. e tal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu venho mencionando para vocês os sinais, as situações que acontecem no mundo, hoje nós chegamos num momento que me fez lembrar muito da história e como as pessoas geralmente não aprendem com a história. É por isso que a história se repete, tal e qual eu mencionei na última live. A história sempre se repete. Por quê? Porque as pessoas, elas mais uma vez escolhem não lidar com a realidade, seja por dissonância cognitiva, seja por programação, seja o porquê que elas não lidam com a realidade, mas elas escolhem não lidar com a realidade. Elas optam não lidar com a realidade. Então, nesse momento onde nós estamos, me fez me lembrar justamente um período de 1938, né? Um período histórico. E o que aconteceu nesse período histórico? Nesse período histórico, então, o pessoal, né, os judeus, ou o pessoal de Israel, os judeus, eles tinham ido para outros países, como por exemplo na Alemanha. E em 1938, né, começou a haver toda uma movimentação mostrando que esses judeus que estavam na Alemanha, eles seriam perseguidos e eliminados. Mas as pessoas na Alemanha, naquela época, tinham, né, os judeus lá tinham negócio, tinham trabalho, tinham as coisas do mundo, né? Então, chegavam essas informações de um perigo que se aproximava, mas as pessoas diziam, não, né? Ninguém vai fazer alguma coisa assim do tipo que estavam, né, cogitando, que haveria quase uma calamidade. Não, bem capaz, não, isso aí, isso é teoria da conspiração, isso são pessoas que não tem nada o que fazer, que estão inventando, querem colocar medo, querem assustar, tal. E aí o tempo foi passando, as situações foram intensificando, e qual era a narrativa? Não, as coisas vão melhorar, vocês vão ver só, as coisas vão melhorar. Fiquem tranquilos que as coisas irão melhorar. E o cerco fechando cada vez mais em torno deles, tal. E sempre o pensamento, aquele, não, tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar. Até que o que acontece? Chega um dia em que milhares de judeus são levados para campos de concentração e os lugares de trabalho e de culto religioso deles são completamente destruídos. Muito rápido isso, muito rápido. E aí isso é conhecido como Holocausto, que foi o princípio da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Então, pessoal, eu não sei se vocês conseguem perceber as semelhanças. Hoje, esse ano, a gente começou e apareceu uma situação
E eu venho alertando, 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 e as pessoas vão dizendo, né, o Rick é louco, o Rick lá é teorista da conspiração. Vem cá, qual é o propósito daquele canal? Não, ele tá querendo assustar a gente, ele tá querendo assustar a gente. Ai, Rick, eu tô com medo de ver os seus vídeos, entende? Você tá colocando medo em mim. As coisas vão melhorar, tu vai ver só, elas vão melhorar. Ah, tudo vai ficar bem. E isso me lembra muito 1938 na Alemanha. É exatamente uma situação muito, muito, muito parecida. Muito parecida. Então, o que eu vejo? Que existem as evidências, tal qual naquela época as pessoas refutavam as evidências, elas diziam que aquilo não existia, por mais que tivesse na cara delas, por mais que as pessoas estivessem avisando. Isso sem contar, né, na época de Noé, etc. e tal, mas, entende? As pessoas avisam, as pessoas avisam, as pessoas avisam, e o povo prefere. Não, isso não está acontecendo. E aí a situação acontece e é tarde demais. Então o que eu quero mostrar para vocês é que esse período que a gente está vivendo, isso não é novidade. Isso não é novidade. A estrutura narcísica desse mundo já criou muita destruição. E mais uma vez, né, a situação vem com todo um elenco de destruição e as pessoas ficam dizendo, não, tudo vai ficar bem. É só botar a fralda na cara que já melhora. E daqui um pouco é só arregaçar a manga e tomar a solução e já estava, é que tudo vai voltar ao normal. As pessoas, elas estão iludidas, elas estão enganadas, tal e qual em 1938, quando mal esperavam, né, os alemães que estavam tranquilos, que os judeus que estavam na Alemanha, que estavam felizes porque tinham lojas, negócios, afazeres, propriedades, e de um dia para o outro aquilo foi tudo destruído. Mesmo que eles tivessem sido avisados um tempo antes. Ó, é melhor vocês saírem daqui. A situação vai ficar muito difícil. E aí o nível de holocausto, eu não sei se vocês sabem os detalhes que aconteceu, não foi só terem levado, né, esses judeus para os campos de concentração. Teve muito mais abuso, assim, estúpido, entende? Estúpido. Mas as pessoas esquecem, elas não aprendem, elas preferem ignorar os fatos e dizer, não, as coisas vão melhorar. Então hoje eu vejo o mundo, e aqui no Brasil muito isso, as pessoas dizem, não, é só a gente usar a fralda na cara, é só a gente arregaçar a manga para tomar a solução, já estava, e tudo vai voltar ao normal. E as pessoas, elas não entendem que nada vai voltar ao normal, porque tudo isso que está acontecendo do Gabuga, isso é só uma ferramenta para uma modificação muito maior. Elas não entendem aquilo que eu falei, que é necessário uma redução populacional de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Está lá na live, quem não viu, dá uma conferida, né, onde eu expando um pouco mais sobre isso. Entende, pessoal? E as pessoas não enxergam isso. Assim como elas não enxergam muitas coisas que eu venho falando, como por exemplo, o show está para começar, tal. Então, deixa só, por exemplo, né, compartilhar uma coisa. Então, agora, o que aconteceu? Eu sempre digo que aquele livro, né, a Bíblia, contém muitas informações, e quando eu falo isso, eu sempre tenho que mencionar isso. Eu não falo por uma questão católica, eu não falo por uma questão religiosa, eu não falo por uma questão de jesuíta ou outras denominações. Eu identifico aquele livro, entende? Como aquilo tendo um registro ali.
E eu entendo então que existe um Criador, existe, né, Deus, existe seu Filho Jesus, existe o Espírito Santo. E a Bíblia demonstra, é um registro do que aconteceu, do que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, olha que interessante o que eu vou compartilhar com vocês. Então, como vocês sabem, talvez saibam ou não, dia 14 teve, né, o eclipse no sul da América do Sul. E se vocês pegarem, por exemplo, Mateus 24, entende? E independente que se as pessoas disseram, não, mas aquilo é para o pessoal judeu, tal. Eu não sei, pessoal. Eu olho para aquilo e eu vejo dois elementos ali. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque eu vou linkar essa questão do eclipse e essa questão, né, do alinhamento de Júpiter e Saturno que vai ter agora dia 21. Então eu vou compartilhar com vocês a grande decepção que está vindo. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu entendo, né? O que eu entendo dessa situação toda e de que forma, de repente, eu posso levar um incentivo para que vocês estudem, busquem entender um pouco mais. Tá? Então, eu sugiro quem, né, eu estou usando a Bíblia King James, tá? Então, Mateus 24, tá? Então, Mateus 24 é relativamente longo, tá? Mas o que me chama a atenção, tá? Aí diz assim, ó, a partir do versículo 29, eu recomendo que vocês leiam todo ele, para ter o contexto. Então diz assim, imediatamente após o tormento daqueles dias. Então, me diz uma coisa, esse ano, isso não está sendo um tormento? É essa a pergunta que eu faço para vocês. Nesse ano, esse ano foi fácil? Entende? Quantas pessoas se mataram? Entende? Quantas pessoas morreram de fome por tudo isso que está acontecendo? Quantas pessoas perderam casa? Quantas pessoas perderam negócio? Quantas pessoas no mundo afora estão à beira de um colapso? Então, esse ano, no meu ver, foi um ano marcado por muito tormento. Muito tormento. Tem que fazer, tem que obedecer, se não fizer vai ter consequências. Então, no 29 diz assim, né, imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Vamos ver o que aconteceu no dia 14. No dia 14, o sol escureceu, teve o eclipse. E a lua? Teve a lua nova, a lua não deu a sua luz. Ah, mas e as estrelas caindo do céu? Teve uma chuva de meteorito, eu vou passar os slides para vocês verem, justamente com o maior pico na noite do dia 14. Então, no dia 14 de dezembro, esses três eventos aconteceram. O sol escureceu, a lua não deu a sua luz e as estrelas cairão do céu. Ou seja, essa chuva de meteoritos sobre a Terra. E aí diz assim, os poderes celestes serão estremecidos. E o que eu sempre falei para vocês? Nós não estamos lutando, né, contra seres humanos, contra pessoas louquinhas. Nós não estamos, digamos assim, lidando com uma situação de pessoas contra pessoas. Entende? Entende? Vocês compreendem o que eu estou dizendo?
Eu sempre mostrei a característica da guerra espiritual, da, da, da briga entre a verdade e a mentira, né? Então, olha que interessante. O que diz Efésios 6:12? Né? Olha, e vocês vão ver que isso vai juntar. Porque Efésios, usando de novo ainda King James, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste sistema mundial em trevas, conhecido como a Matrix narcísica, conhecido como estabelecimento narcísico, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que diz Mateus 29? Os poderes celestiais, os poderes celestes serão estremecidos. Que poderes celestes? Esses poderes mencionados em Efésios 6:12. Por que isso seria, digamos assim, estremecido nessa data? Porque aproxima-se. Então, o que tem? Tem o pessoal em Israel dizendo que eles vão trazer o Messias, né? O Messias está chegando, eles vão revelar o nome. Então, na minha humilde opinião, nesses eventos que aconteceram no dia 14, o sol escureceu, houve o eclipse, a lua não deu a sua luz, era a lua nova, e as estrelas caíram do céu, né? A chuva de meteoritos com um pico maior na noite do dia 14, fazendo com que então essas forças espirituais do mal nas regiões celestiais descessem à Terra. Alguma coisa aconteceu no planeta nesse sentido no dia 14. Mas vamos ler um pouco mais aqui do Mateus 24. Então, ali diz no versículo 30, então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra, né, prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens com o poder, majestade e glória. Não está dizendo que Jesus vai descer, ele está só mostrando que Jesus vai aparecer nas nuvens. Não está dizendo que Jesus desce em tal lugar, ele aparece nas nuvens. Então surgirá um sinal, né, do Filho do Homem. Vocês sabem que esse alinhamento entre Júpiter e Saturno é conhecido como Bethlehem, como aquela luz, aquela estrela que anunciou, né, o nascimento de Jesus Cristo. Evento esse que não acontece há 800 anos, mas as pessoas vão dizer, mas 800 anos atrás aconteceu, e vai acontecer de novo, só que não aconteceu nessa sequência. Olha a sequência. De novo, versículo 29, imediatamente após o tormento daqueles dias, nós estamos chegando no final desse ano tormentuoso, e o que aconteceu após esse ano tormentuoso? O sol escureceu no dia 14 de dezembro, o eclipse. A lua não deu a sua luz no dia 14 de dezembro, e as estrelas cairão do céu, a chuva de meteoros com um pico maior na noite do dia 14. Esses três eventos aconteceram, e ele vai seguir então. O próximo passo é o versículo 30. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, que é esse alinhamento entre Júpiter e Saturno, que vai acontecer no dia 21 de dezembro. Isso desafia a coincidência. Eu já falei para vocês da questão estatística, como é que funciona. Estatisticamente, é impossível uma coincidência, entende? De eventos, um seguindo o outro, tal e qual foram profetizados que aconteceriam. E aí diz assim, né? No 31, ele enviará os seus anjos com o poderoso som da trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos,
e de uma a outra extremidade dos céus, a questão da lição da figueira, o dia de Deus, entende? Só que olha só, então aqui está dizendo que Jesus ele vai aparecer nas nuvens, ele não vai descer. E eu estou falando para vocês que vem aí a grande decepção, a grande ilusão, o grande show. Até que ponto todo esse papo de dizer que eles vão anunciar o novo Messias, lembrem-se do que eu falei, narcisista não cria absolutamente nada, só falsifica, só copia. E se falsificar alguma coisa, eles não vão falsificar algo que não existe, eles vão falsificar em cima do real. Então, até que ponto esse pessoal, eles não vão, entendeu, utilizar essa sequência de eventos para dizer que esse ser que vai ser anunciado, o falso Messias, o anticristo, não foi pelos sinais que aconteceram, entende? E aí provavelmente vai ter toda a balela, né, dos ETs, e os ETs apareceram, porque o pessoal já está dizendo, olha, os ETs existem, né? Israel e os Estados Unidos estão em contato com os ETs, mas eles não revelaram ainda, né, porque eles não, digamos assim, apareceram, se mostraram que o mundo não está preparado. Até que ponto isso não vai ser agora? Por quê? Porque se, olha só, então, o que diz ali no 31? Ele enviará os seus anjos com um poderoso som da trombeta, e estes reunirão seus eleitos. Quem são os eleitos? A Igreja de Cristo. Aqueles que estão ungidos pelo Espírito Santo. Para fazer o quê? Vamos ler mais um pouco aqui então. Aí vocês sabem, né, que inclusive no Mateus 24 ele faz, né, a alusão a como era na época de Noé, sabe? Tudo vai acabar se repetindo, inclusive no versículo 37 fala justamente isso, como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião na chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. De novo, aquela situação lá na Alemanha com os judeus, entende? Todo mundo, né, ouvindo os alertas, que nem a Noé alertou, cuidado, está vindo alguma coisa, mas as pessoas ficavam muito mais interessadas em olhar para o seu negócio, para suas casas, para aqueles laços que eles tinham estabelecido ali, e naquela mentalidade, não, tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem, não preocupe-se, a gente não tem que dar atenção para isso, né? E aí o que diz no versículo 40? 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e outra ficará para trás. Até que ponto, então, né? Jesus vem, aparece na nuvem, traz os seus anjos, tira, né, os eleitos desse mundo, e aí a Matrix narcísica não vai usar essa situação para mostrar o anticristo, para revelar o falso Messias, e aí evidentemente justificar, né, porque vai ter o aparecimento dos ETs, provavelmente talvez esse falso Messias tenha alguma ligação, né, com os ETs, aquela coisa toda, e aí eles vão dizer, não, mas olha só, essas pessoas que sumiram por causa, né, que os ETs tiraram aí. E olha que coincidência, o pessoal da Nova Era que vem falando, né, que
que as pessoas vão ser retiradas, aí virão os ETs, e os ETs vão tirar as pessoas que não se enquadram na nova era. E que nova era é essa? De novo, no dia 21 de dezembro, esse alinhamento de Júpiter e Saturno, ele vai acontecer na constelação de Aquários, ou seja, a era de Aquários começando, toda aquela coisa, nova era, nós vamos lá para a quinta dimensão. Pô, mas essas pessoas, abre aspas, atrasadas, fecha aspas, que ficam falando de Jesus Cristo, de Deus, do Criador, da guerra espiritual, isso aí é um entrave, né, para esse novo mundo, né, que a gente está desenvolvendo, que esse novo mundo, né, a era de Aquários que se aproxima. Então, gente, essas pessoas que sumiram, elas sumiram por causa, né, que os ETs tiraram elas daqui, porque elas estavam atrapalhando, eles nos ajudaram, tá vendo? Agora eles se revelaram. Vocês entendem como tudo está se encaixando? Tudo está se encaixando. E eu fico impressionado assim que nessa situação toda, as pessoas ainda elas resolvem não olhar, resolvem não acreditar, elas resolvem não enxergar o que está acontecendo. Elas resolvem não enxergar. Para elas é muito bom, que nem na época, em 1938, né, dos judeus na Alemanha, não, tudo vai ficar melhor. Que nem na época de Noé, não, e que nem a época agora. Ou seja, desde o início do ano até agora a situação está ficando cada vez pior, e as pessoas dizem, não, mas vai ficar tudo bem, entende? Evidências após evidências são mostradas, as pessoas dizem, não, nada está acontecendo, isso é tudo teoria da conspiração. Então, não é de se espantar que tem pessoas que se sentem, cara, eu não tenho mais com quem conversar, eu não tenho mais com quem falar, porque hoje está sendo feito todo um esforço muito grande para afastar as pessoas umas das outras. Elas não podem, né, estabelecer um vínculo e se fortalecerem, né, através de, por exemplo, um desenvolvimento de comunidade. Por exemplo, né, existe a família Luz da Verdade aqui. Entende? Algumas pessoas já falaram, puxa, vai ser triste o dia que o Rick não estiver mais aqui. Só que ninguém ainda parou para pensar que existe uma responsabilidade de se perguntar o que eu posso fazer enquanto isso não aconteceu. O que eu posso fazer para ajudar, por exemplo, o canal? O que eu posso fazer para ajudar a acordar as outras pessoas, ou no mínimo ajudar quem está acordando as outras pessoas? Entende? Essa é a questão da responsabilidade que chega agora. Eu não digo só em relação a mim, tem muita gente, entende? Tentando acordar. Muita gente, assim, é uma minoria, é uma fração, mas essas pessoas, elas representam um número, eu não sei no Brasil quantas tem, entende? Mas algumas tem. Eu digo muitas pelo mundo inteiro. Então, pessoal, a gente está chegando nesse momento, entende? Em que hoje, se as pessoas elas não acordaram para entender o que está acontecendo, e se vocês não tiverem responsabilidade e de agir, de entender, entende? Tudo isso que o Rick mostrou não pode ser uma coincidência. O que isso representa para mim? O que isso representa para o mundo? O que isso representa para as pessoas que eu gosto? O que isso representa, entende, para o futuro de cada uma de vocês? E o que vocês fazem para ajudar que a verdade seja propagada, que a luz seja propagada? E o que vocês estão fazendo para se preparar para isso que se aproxima,
Entende, pessoal? De novo, que nem a situação lá da Alemanha, as coisas, digo para vocês, não vão melhorar. Elas só vão piorar. Se vocês acham que depois que vocês tomarem a solução injetável, vocês vão deixar de usar a fralda na cara, não, vocês vão continuar fazendo isso por muito tempo. Muito tempo. Isso, quem não viu, dá uma conferida numa postagem que eu fiz lá na aba do canal, onde eu mostro, né, algumas ferramentas que existem de controle e como isso está atrelado ao Uga Buga. O Uga Buga é uma ferramenta de dominação sobre a humanidade. Por quê? Porque a Matrix narcísica está se aproximando da época, da fase do descarte, e ela vai descartar a humanidade. Ela não precisa mais das pessoas. É bem coisa que narcisista faz. Quando não precisa, destrói, elimina, descarta. Então, se vocês não entenderam ou escolhem não entender que isso está acontecendo, isso é muito preocupante, porque de agora, da data desse vídeo em diante, quem não entende o que eu estou falando, eu sinto muito por vocês. É tarde demais. Quem começou a entender ainda tem uma chance. E aquelas pessoas que entendem, vocês têm uma responsabilidade agora de decidir o que vocês vão fazer, o que vocês não vão fazer, e a quem que vocês vão apoiar e com quem vocês vão se relacionar. Entende? Porque se não for montada uma comunidade aqui e agora, de pessoas acordadas, de pessoas que se apoiam umas às outras, incentivam, encorajam, essa destruição que está vindo vai ser que nem um rolo compressor. E Deus nos deu a capacidade de enxergar o que está acontecendo, né, tal e qual lá Mateus 24, para que as pessoas, né, possam entender e agir de uma forma correta. Né? Se vocês quiserem entender o que eu estou dizendo, então, de novo, Mateus 24, né? Versículo 42 diz: por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais, e o destino do bom, né, menos esperais, isso vai definir o destino do bom e do mau servo. O que é isso? A divisão do joio e do trigo já na colheita. Aí diz assim, 45, sendo assim, quem é servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo, né? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, encontrar agindo dessa maneira. Com certeza eu vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber como beberrões, o senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora em que o servo desconhece, o ladrão na noite. O ladrão da noite é para esse servo, para aquelas pessoas que ninguém sabe de nada aqui, ele vai vir como ladrão. Isso é para o servo mau. Eles querem que vocês, doutrinar vocês a aceitarem a serem um mau servo. E aí diz que o Senhor punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger dos dentes. E digo mais, para aquelas pessoas que perceberem que, vamos supor, teve esse resgate, e disserem, cara, e se de repente não foram os ETs, e se foi Deus, entende? Vai ter criança que vai desaparecer,
vai ter muito lamento e ranger de dentes, vai ter muita coisa acontecendo aí. Entende? Mas o espetáculo, o show esse da ilusão, ele se aproxima para que as pessoas acreditem que aqueles que saíram daqui foram retirados pelos ETs e, né, quem apareceu vai ser para restaurar, né, fazer as coisas ficarem boas como antes. Tudo uma mentira. Tudo uma mentira. Olha, pessoal, eu tento, né, trazer conteúdos e avisar vocês, mas chega uma hora em que vocês têm que começar a colocar em prática a consciência de vocês e começar a decidir o que vocês vão fazer a partir de agora, de que forma responsável vocês vão começar a agir, quem vocês vão apoiar, com quem vocês vão se relacionar, o que vocês vão decidir fazer e não fazer, o que vocês vão decidir aceitar e rejeitar. O que está em jogo aqui é a consciência de vocês. O que está em jogo aqui é o que reside, onde reside a consciência, na alma. Eu, de novo, isso é uma batalha espiritual. Se vocês não estiverem prontas e prontos para lidar nessa batalha espiritual e apoiar, né, e ter apoio, né, um dos outros nessa batalha espiritual, principalmente o apoio de Deus e seu Filho Jesus Cristo, com o preenchimento do Espírito Santo, a chance de vocês fracassarem é muito grande. Por quê? Porque vocês vão ter agido justamente tal e qual Mateus 24:48 diz: entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber como beberrões, o senhor daquele servo virá num dia inesperado, numa hora que o servo desconhece, e o senhor punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas. Entende, pessoal? Se o que eu mostrei para vocês, entende? Acontecendo, que aconteceu dia 14, do sol, do eclipse, da estrela não ter dado sua luz, né, da lua nova, das estrelas caindo, da chuva de meteoros, e ainda dizendo, né, que os poderes celestes estão sendo estremecidos, onde eu fiz a referência lá no Efésios 6:12, né, da guerra, da batalha espiritual, que esses seres trevosos estão descendo aqui nesse planeta. Por quê? Porque vem agora, né, depois de tudo isso, diz assim: então surgirá no céu um sinal do Filho do Homem, Jesus Cristo, e todos os povos da terra plantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens, com céu e poder e majestosa glória. Eu acho que aí é onde eles vão tentar falsificar isso aí e vão querer jogar, entende, um show, dizendo que os ETs estão chegando enquanto Jesus está vindo nas nuvens e vai, né, fazer justamente o que está escrito ali no 31, ele enviará seus anjos com um poderoso som de trombeta, e esses, né, se reunirão, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. A questão da lição da figueira, pesquisem isso. Entende? De repente, esse mundo que desde 1938 as pessoas escolhem não lidar com a realidade. Não, tudo vai ficar bem. E aí vem os holocaustos, vem as tragédias. Nós estamos rumando por um período muito parecido com 1938, só que muito mais grave, muito mais agressivo, muito mais nocivo, mas a dinâmica é toda a mesma. E as pessoas, elas vão acreditar no show e não naquilo que realmente aconteceu. Então, o que eu levo para vocês é isso, pessoal. Está tudo se encaminhando, está tudo acontecendo. Essa é a minha leitura,
desses eventos que estão acontecendo. E eu rezo para que vocês entendam o que representa isso e que vocês possam agir conscientemente, ter consciência, ter coragem para agir buscando sempre a liberdade através da verdade. Busquem pela verdade, pesquisem, estudem, apoiem, comecem a desenvolver comunidades de pessoas acordadas antes que seja tarde demais. Aliás, é quase tarde demais. É quase tarde demais. Ainda tem tempo se vocês fizerem isso e começarem hoje. Hoje, não deixem para amanhã, começarem hoje. Porque amanhã a gente nunca sabe o que nos espera. Tá certo, pessoal? Obrigado pelas pessoas que patrocinam esse humilde canal. Mesmo que as pessoas que patrocinam sejam bem poucas, todo o meu amor e toda a minha reverência e minha gratidão a vocês. Eu espero que Deus retribua, né, com liberdade, bênçãos e toda a ajuda que vocês precisam nesse momento. E como eu sempre digo, eu espero que esse vídeo possa ter chegado no momento oportuno de quem busca por essas informações e, havendo oportunidade, se Deus colocar no meu coração, vai lá e transmite uma outra mensagem. Eu volto com vocês com mais um assunto inovador e libertador. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus. Tchau.